Ok, então deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Essa é uma página lá daquele livro, então se vocês quiserem acompanhar, esse arquivo ele tá lá na nossa pasta do Drive, do Google Classroom, é o primeiro arquivo, tá escrito Aldo Doria, é o livro dele, e eu vou começar aqui com essa página aqui para vocês, para a gente fazer um breve resumo de onde a gente começa e como que a gente termina um orçamento, tá? E ao longo da unidade curricular a gente vai vendo, né, esse passo a passo, tá? Bom, muito bem. Então, inicialmente a gente começa com um projeto, né? Com um projeto, com as especificações, e quando a gente faz orçamentos públicos, é sempre regido por um edital, né? Então, esse edital, depois, quando a gente for estudar a licitação, a gente vai ver isso, né? Na unidade curricular de planejamento. Então, o que acontece? Por exemplo, se você tem uma empresa, você quer fazer uma obra da prefeitura, né? Vai ter lá esse edital que vai, dentro do edital vai estar todas as regras e os parâmetros para você definir esse orçamento, né, da obra. Então, vai ter os projetos e as especificações, tá? Depois disso, o ideal é que você faça uma visita técnica no terreno, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter que fazer uma obra numa escola. E aí, quando você chega lá naquela escola, você viu que pelo caminho a estrada é muito estreita, o caminhão não vai conseguir subir, por exemplo, né? O caminhão para fazer entrega vai ter dificuldade, ou não tem acesso para bascular, né? Então, você vai ter que bascular, você vai ter que fazer a sua área de armazenamento de agregados bem distante da obra. Ou algumas outras coisas que possam acontecer, né? Tem uma ponte de difícil acesso, enfim, é muito importante você fazer essa visita técnica para você conseguir prever custos que podem agregar, né? Principalmente custos ali relacionados à instalação do seu canteiro de obra. Ai, puxa vida, não chega a luz lá naquele lugar. Então, você vai ter que ir lá na Celesc, fazer uma solicitação, né, que seja instalada uma luz para você, pelo menos, poder começar a obra, água, enfim. A visita técnica é muito importante, né? Também para você conhecer o terreno, se tem uma árvore, se você precisa fazer um corte, um aterro que não foi previsto. Enfim, conhecer o terreno, os acessos e as condições que vão permitir o seu trabalho é muito importante, tá? Então, aí, depois da visita, é lógico, você vai identificar os serviços, né? O que você vai precisar fazer, tá? E aí, depois você vai fazer o levantamento dos quantitativos. O quantitativo, a palavra já diz tudo, né? Com base no projeto e na identificação dos serviços, você vai ver o quanto de cada coisa você precisa, né? Quantos metros quadrados de parede, quantos de cobertura, quantas telhas, quanto de cimento, quanto de brita, quanto de mão de obra, né? Quanto tempo eu vou querer terminar essa obra, vou contratar mais gente, menos pessoas, tá? Então, isso é o levantamento das quantidades. Aí a gente vai ter esse levantamento, vai nos direcionar para dois tipos de custos, que são os custos diretos e os custos indiretos, tá? Depois, mais para frente, vamos ver isso. Vamos também ver sobre lucro e imposto. O imposto é são as taxas, né, que a gente paga, tem vários tipos de impostos, a gente vai estudar isso mais para frente. E o lucro é a definição do quanto você vai receber você, né, a sua empresa, você como pessoa física, pessoa jurídica também, tá? O lucro é uma coisa muito importante e extremamente necessário. Não tenham medo de colocar o lucro em cima do orçamento de vocês. Porque, gente, sem lucro, uma empresa não sobrevive. E se essa empresa não sobrevive, os empregos e as pessoas e as famílias que dependem desse emprego também não sobrevivem. Então, quando a gente fala em orçamento, é muito importante você definir o lucro e não ter vergonha de ter esse lucro bem definido, tá? É muito importante para a saúde de uma empresa ter um lucro bem estabelecido, tá?
E aqui, esse lucro, é importante você ter uma média, né? Conforme você vai trabalhando, você vai percebendo as necessidades do mercado. Se você tem muito trabalho, você pode trabalhar com uma margem de lucro maior, porque você já é um profissional já bem estabelecido, bem procurado, a qualidade do seu serviço é garantida, você pode ter uma margem de lucro maior. Ao passo que se você está começando o seu trabalho, você pode, né, para você se firmar no mercado, você pode iniciar talvez com uma margem de lucro menor, até você conseguir mais trabalhos, enfim. O lucro, ele é uma porcentagem que você vai, ao longo da sua carreira, estabelecendo, tá? Então, não existe uma média fixa, é 15%, é 25%, é 30%, ok? Isso, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero que vocês tenham em mente que essa palavra, ela é muito importante, não é feia, não precisa ter vergonha de ter lucro. Toda empresa precisa ter um lucro, certo? Quem é que trabalha de graça, né? A gente precisa ter, preservar a saúde da nossa empresa, ok? E aí depois vamos também definir o preço de venda, né, que é diferente do custo. O custo é uma coisa, né, os custos diretos e indiretos, o lucro e o imposto. E aí, por fim, vamos calcular o preço de venda com base no BDI, né, mais para frente vamos fazer isso. Vamos fazer também uma previsão, né, que seria o desbalanceamento. E aí, por fim, vamos ter a nossa planilha, né, de orçamento, tá? Então, é mais ou menos essa a sequência que a gente trabalha para fazer um orçamento, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns graus de orçamento, né? Na aula passada eu deixei um arquivo para vocês já, que a gente faz um orçamento tabelado, né? Um orçamento que a gente utiliza o CUB, que é uma unidade muito conhecida, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Quem nunca tinha ouvido falar, pôde conhecer na aula passada, né? Eu deixei lá para vocês verem o que é esse custo unitário básico, da onde ele vem, da onde ele nasce, por que a gente chama de CUB 2006, qual é a norma que dá, né, que regulamenta os tipos das construções, os padrões, se é padrão baixo, padrão médio, padrão alto, os projetos que definem esses padrões para que seja definido esse custo unitário, que também varia de região para região. Aqui, o nosso Sinduscom, ele é de Santa Catarina, então o nosso CUB, o nosso preço, né, por tabelado, para a gente definir, assim, de imediato, é um orçamento a gente utiliza da região de Santa Catarina. Mas, se você quer utilizar do Paraná, também fica a seu critério, né? Você, como profissional, pode utilizar o parâmetro que melhor você acha que se encaixa nos padrões da sua, né, da sua região, do seu projeto, enfim, tá? Então, basicamente, nós temos aí esses 3 tipos de orçamento, né? Um orçamento tabelado, que a gente tem lá, o teu cliente vai dizer, pois é, eu estou pensando em construir uma casa, mais ou menos uns 100 metros quadrados, eu não tenho projeto, nada, quanto você acha que eu vou gastar? Aí, você diz para o seu cliente, mas você quer que tipo de, né, você quer um padrão baixo, de padrão médio, padrão alto, que tipo de acabamento você pensa em colocar, você quer mais ou menos que tipo de iluminação, muitas tomadas, quer um aquecimento, com um sistema diferenciado. Então, com base nessas perguntas, você vai mais ou menos levantando um padrão da construção e assim você define, né? Você vai ter lá o custo unitário básico, padrão alto, médio e baixo, e aí pega esse CUB e multiplica pela área e pronto, você já tem ali um orçamento tabelado, né? Um orçamento expedito que já dá ali na hora. E aí temos algumas estimativas, né, que essa estimativa de custo e orçamento preliminar, que também a gente pode definir algumas coisas com base em um pré-projeto. Quando o cliente já tem mais ou menos uma plantinha baixa, você já consegue determinar mais ou menos o tanto de concreto que você vai usar, você já consegue perceber, né, aí ter uma ideia da quantidade de pilares, você consegue perceber alvenaria,
caixaria, né, que você vai precisar. Então, a gente consegue fazer algumas estimativas, tá? Então, ele já é um orçamento que tem um pouco mais de detalhamento, então o seu grau de detalhe é um pouco maior. E por fim, temos o orçamento detalhado, que é aquele orçamento bem especificado, que a gente faz com base em todos os detalhes, né, de cada projeto. A gente pega o projeto arquitetônico já bem estabelecido, os projetos complementares já bem estabelecidos, a gente consegue prever exatamente a quantidade de tomadas, a quantidade de fio que a gente vai precisar comprar, né, o tamanho da caixa d'água que a gente vai ter, enfim. Então, o orçamento detalhado é aquela planilha de orçamento final que a gente vai ter dentro dessa planilha toda a composição de custos bem detalhada de cada atividade, o que vai, quantas pessoas vão trabalhar, enfim. Então, nós temos esses graus de orçamento e cada um deles tem uma probabilidade maior ou menor de erro. Por quê? Porque todo orçamento é uma previsão, né? Então, ele nunca vai ser exato. Então, como a gente viu nas aulas na aula anterior, o orçamento ele precisa ser aproximado, específico e temporal, né? São os 3 atributos do orçamento. O que é um atributo? O atributo são aquelas características que definem, né? É muito mais do que uma qualidade, é o que define. Então, os atributos do orçamento são esses, né? Um orçamento ele vai ser sempre aproximado, sempre específico e sempre temporal. Ele vai ser sempre aproximado porque ele nunca vai ser exato, né? A gente trabalha sempre com uma previsão e, como eu já comentei, essas previsões elas podem alterar, né? Eu posso, como eu já falei, eu imaginei que eu ia terminar a minha obra em 10 meses, mas durante 2 meses a gente teve muita chuva, não conseguimos terminar a cobertura e as atividades externas atrasaram, então aumentou o tempo de construção, consequentemente aumenta, né, os custos que eu tenho com a obra, com a manutenção da obra em si, de alimentação, de mão de obra, né, de água, de luz, enfim. Outras coisas que podem acontecer são as variáveis de demanda, né, tanto de mão de obra, né, de repente tinha uma equipe que estava trabalhando comigo e eles foram para outra empresa, eu tive que recontratar pessoas, tive que reensinar essas pessoas a trabalhar, eu tive um acidente de trabalho, eu tive que dar a conta para algumas pessoas, tive um custo maior, enfim, essas previsões a gente precisa ter bem estabelecido, né, ter isso para cada tipo de obra que a gente vai fazer. Então, sempre o orçamento vai ser uma previsão, ele vai ser aproximado, a gente nunca vai chegar num número cravado. Eu imaginei gastar R$272.652,65. E quando você chegar no final, sempre vai ter uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, nunca vai ser exatamente na régua exato, tá? É sempre uma previsão. E por que o orçamento ele é específico? Por que vocês acham que o orçamento vai ser sempre específico? Porque cada obra é única. A mesma obra, se eu for fazer a mesma casa, só que em cidades diferentes, em bairros diferentes, vai variar o meu custo, com certeza vai variar o meu custo, porque são pessoas diferentes que estão trabalhando na obra, são sempre ocasiões diferentes, problemas diferentes que a gente tem, que aparecem, então a gente precisa considerar sempre cada orçamento como único, como específico para cada obra, tá? Então, é importante ter isso em mente. Se você for repetir a mesma casa em outra cidade, você vai ter com certeza, ao final, um custo diferente daquilo que você orçou inicialmente. Tá? Então, vai ser sempre específico, cada obra vai ter o seu orçamento. Tá? É lógico que, com o tempo, com a experiência,
você pode replicar algumas coisas com base na sua experiência, né? Ah, isso daqui aconteceu assim, então vai, né? Eu já sei que eu posso prever isso dessa forma, tá? E por que o orçamento ele é sempre temporal? A gente precisa sempre atualizar ele, porque as condições de mercado, da mão de obra e até as nossas condições de trabalho, elas estão sempre diferentes a cada ano, né? Vejo, há 3 anos atrás, o custo para construir era talvez 40% a menos do que está hoje, né? Os materiais, eles estão mais caros, o dólar subiu muito, então tem muita coisa da construção civil que está muito mais caro. E a gente não poderia prever isso, né? Foi uma coisa que aconteceu e a gente também não sabe o que vai acontecer no futuro. Então é importante a gente ter sempre o orçamento atualizado. Se o teu cliente fez um projeto e imaginou construir a sua casa daqui a 6 meses, se ele deu uma pausa, olha, não vou construir mais, eu vou deixar para daqui 1 ano. Esse orçamento pode, sim, sofrer alterações, né? O preço que você cotou do cimento, por exemplo, digamos que estava R$ 30 o saco do cimento quando você cotou, e se daqui 2 anos o saco desse cimento já estiver a R$ 35, vai ter, né, uma alteração, assim como também o valor da mão de obra e todos os custos envolvidos, tá? Então, é importante o orçamento estar sempre atualizado, tá? Esses são os 3 atributos do orçamento: aproximação, especificidade e temporalidade. E aí temos também basicamente 3 tipos de orçamento, né? Temos variações dentro de cada uma delas, mas a gente tem aquele orçamento tabelado, que é aquele orçamento bem rápido, feito com base no CUB. Temos um orçamento preliminar ou um estimado que a gente faz com base no nosso anteprojeto, né, com alguns pequenos detalhes já definidos da obra. E, por fim, o nosso orçamento detalhado, que é um orçamento bem completo, que leva em consideração todos os quantitativos e todas as análises de custo, tá? Então, aqui, ó, nesse arquivo, tem também um pouquinho mais completo do que o que nós temos lá na aula passada. Então, se vocês tiverem um tempo, eu peço que vocês deem uma olhada aqui nesse orçamento expedito, né, que é o do CUB. Então, tem aqui um pouco mais, ó, fala sobre os tipos do padrão, que eu também coloquei lá no arquivo para vocês. Tá, então aqui tá bem explicadinho, né? Ah, só que aqui um detalhe, queridos, vejam que esse daqui é do Sinduscom da Bahia, tá? Então, não tem problema, né? É só para vocês entenderem como funciona essa tabela, que é a mesma para nós, porque ela é feita com base na norma de 2006, né? Então, por isso que o CUB é chamado CUB 2006, porque ele é definido, o custo unitário básico é definido conforme os parâmetros estabelecidos na norma do ano de 2006. Então, por isso é chamado CUB 2006, tá? Então, aqui tem os índices, né? E aí tem o custo unitário PIN de edificações, que esse daqui daí é um custo da PIN, tá? Vocês podem ver também, né? Tem um complemento, tá? E aqui a gente já vai entrar no orçamento preliminar, que seriam algumas estimativas, e aí na próxima aula eu vou passar para vocês essas estimativas, né? A gente pode estimar volume de concreto, peso da armação, formas, enfim, tá? Então, mais para frente a gente vai ver essa parte de estimativas, mas vocês já podem dar uma olhada se vocês quiserem. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu tinha pedido para a aula passada para vocês entrarem na página do Sinduscom e abrirem a planilha CUB, certo? Então, eu vou fazer com vocês agora, ó, Sinduscom Santa Catarina. Vou abrir aqui, ó, vou entrar aqui em Sinduscom, Florianópolis.
Só para vocês verem, tá? Como que funciona, como que é esse passo a passo, tá? Bom, então, vocês vão ter lá as tabelas CUB. E aí, vejam que a gente vai entrar aqui, ó, nesse CUB Norma 2006. Se vocês quiserem ver os antigos, também tem lá o 2009, mas o 1999. A gente vai ver aqui, né, o CUB 2006. E aí tem aqui várias pastas: CUB residencial médio, CUB comercial médio, planilha completa, inquérito de preços, CUB composição, composição CUB médio, encargos sociais. Cada uma dessas pastas tem os seus arquivos específicos. Se vocês quiserem estudar mais, tem na norma bem definido o que é cada uma dessas coisas, tá? Nós vamos abrir o 3 para ver a planilha completa, ou seja, vai ter o comercial, vai ter o residencial, tudo aí, tá? E aí nós temos lá desde 2007, para nós não interessa, a gente quer ver o 2021. Então, a gente vai abrir a pasta 2021. E aqui no ano de 2021, nós temos todos os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aqui nós já temos a de outubro. Na aula passada não tinha ainda, eu já vou abrir a de outubro. Então, queridos, essas são as tabelas, né? E aí, por exemplo, então eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Então, atenção, uma pergunta. Qual é o custo por metro quadrado para construir uma casa de 80 metros quadrados, padrão alto? Eu vou desligar o meu microfone. Não, não vou desligar o meu microfone. Eu vou esperar alguém e vou conversando com vocês aqui. Enquanto isso, alguém faz essa continha para mim. Eu vou repetir a pergunta. Quanto custa para construir uma casa de 80 metros quadrados em Santa Catarina, padrão alto, uma casa? O que eu tenho que fazer? Prof, tem que dar um zoom, porque assim não tá dando para ver. Tá. Então, aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho lá, né? Ó, eu tenho aqui, eu já sei que é uma casa, certo? Então, eu tenho projeto padrão residencial, projeto padrão comercial, projeto padrão galpão industrial. Bom, se eu sei que é uma casa, então eu vou ficar aqui no projeto residencial, certo? Ai. Bom, então vamos lá. Eu tenho residencial, eu tenho padrão baixo, padrão normal e padrão alto. A minha casa não é padrão baixo, não é padrão normal, ela é padrão alto. Então eu vou olhar nesta tabelinha aqui, ó, padrão alto. O que é esse R1, R8 e R16? Esse está relacionado ao número de pavimentos, né? Então, R1 é uma edificação com um pavimento. Então, 80 metros quadrados, um pavimento, padrão alto. O custo unitário básico para construir, ou seja, o custo por metro quadrado para construir é R$ 3.088,93. Meu Deus, R$ 3.088,93, tá? Esse é o custo por metro quadrado para construir essa casa, tá? Então, quanto que vai custar a minha casa? Vamos fazer um orçamento bem rápido aqui. 80. Deixa eu vou abrir minha calculadora aqui, ó. Então, quanto que é? R$ 3.088,93, é isso? Vezes 80 metros quadrados. Então, qual é o custo para construir essa casa? O custo médio, padrão alto, é de R$ 247.144. Ah, meu Deus, R$ 114, ok? Esse é o custo unitário, que é o orçamento que a gente faz ali com base no CUB, tá? E se a gente fosse construir uma casa de 55 metros quadrados, padrão baixo, quanto ficaria? Padrão baixo,
uma casa, um pavimento só, então o custo por metro quadrado dessa casa é de R$ 2.144,33. Bom, então eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por quantos metros quadrados eu tenho, né? Então, nesse caso, 2.144,33, 2.144,33 vezes 55 metros. O meu orçamento aproximado é de aproximadamente R$ 118 mil, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona o Cube, vamos fazer agora, e se eu tenho uma sala, um edifício de sala comercial e padrão normal com 8 pavimentos. Então, são salas comerciais, 8 pavimentos, eu posso utilizar tanto esse 2.400 quanto o R$ 2.138, tá? Isso se você quiser tiver algumas dúvidas, quiser comparar os projetos, você pode pegar os projetos da norma, comparar mais ou menos com o seu projeto para ter uma ideia, tá? E aí você pega esse valor e multiplica pela área. E esse projeto lá embaixo que fala, ó, então nós temos galpão industrial, residência popular. O que é essa residência popular? São aquelas residências bem de custo, bem reduzido, né? Que você tem a área de serviço para fora, que você tem sala, cozinha conjugada, e aí você começa a ter tudo bem reduzido, e aí então você pode utilizar esse valor ali, tá? Ok, queridos? Então, essa é a metodologia que a gente usa para fazer o Cube. Se vocês tiverem dúvidas quanto, né, quiserem se aprofundar nesses projetos e na norma, tá tudo ali conforme eu já mostrei para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar a gravação da aula? Eu vou encerrar aqui, então, a gravação da aula. Mas continuem aí para a gente conversar mais um pouquinho.